Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 9 de maio, sexta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui palavras de Jesus em Mateus 25, verso 40. Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. O fizestes. Este capítulo, apelidado por teólogo, né, de Pequeno Apocalipse, ele fala de muitas coisas que não é o caso a gente mencionar por causa do tempo, mas é um capítulo muito escatológico. Mas nele tem uma fala de Jesus muito, mas muito importante, e ele apresenta de forma negativa e de forma positiva. Quando ele diz: quando bem-vindos, benditos do meu Pai, possuí por herança, tal. Aí ele diz: porque quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, etc. E aí a pergunta é: quando é que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para os pequeninos, que os irmãos fizeram para mim, né? E a forma negativa: apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava preso, não me visitastes, e por aí vai. Quando, Senhor, que fizemos isso? Quando vocês não fizeram aos pequeninos, aos irmãos, não fizeram para mim. A partir dessa ideia de um Jesus que assume o lugar do próximo e que a gente entende uma série de coisas que são traduzidas na boca dos estudiosos por exemplo, a gente ama a Jesus de fato quando ama o próximo, né? Mas isso aí parece frase pronta. Não, o apóstolo João disse isso, né? Que aquele que não ama não é nascido de Deus, não conhece a Deus, nunca viu a Deus e por aí vai. Ah, e o apóstolo Paulo disse que se fizesse uma série de coisas, não tivesse amor, de nada vale, de nada se aproveita. Então, quando a gente pega essa ideia e olha para o resto da Bíblia, faz sentido. E tem outras possibilidades reflexivas aqui nesse texto. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse lugar que Jesus assumiu na vida, né? E assumiu na sua morte e na sua ressurreição também, tomou o nosso lugar, né? Então, na vida, ele ele enfrenta todas as dores humanas, as tentações, né? Que a palavra diz que em tudo ele foi tentado. Ele vive como um ser humano no nosso lugar para ser o protótipo do homem ideal, do homem padrão, entre outras implicações, né? Ele encarnou também para ser nosso redentor, para ser nosso sumo sacerdote. Tem muita coisa que poderia ser falado no que diz respeito à encarnação de Jesus. Mas também na sua encarnação, ele, ele foi experimentando o que é ser humano. E aí você vê um Jesus que diz: estive preso, não foste me visitar, com fome, não me deste de comer. É a ideia muito interessante, vou dizer ideia máxima, mas muito interessante, de um Jesus que vai tomando na vida, né, no seu ministério, na vida, o nosso lugar. Na morte, é uma morte substitutiva, tomou o nosso lugar de uma vez, porque ele era sem pecado, não merecia castigo, mas recebeu o castigo, a ira de Deus no nosso lugar e pagou o preço de redenção. Na ressurreição, também toma o nosso lugar. Em que sentido? Porque ele inaugura a ressurreição, né? De alguém que
vence a morte e sai da morte para a vida, para nunca mais morrer, né? E Jesus é único porque ele se auto-ressuscitou, né? Essa palavra não existe, mas os irmãos entenderam. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou, que o Espírito Santo o ressuscitou, mas que ele também. Então, é um trabalho da Trindade. E nós vamos ressuscitar também. Então, mais uma vez, ele vai na nossa frente, no nosso lugar. Mas o que é importante nesse texto aqui é pensar que Jesus toma também o lugar do vulnerável, do frágil, do abatido. Em que sentido, né? No sentido das dores, né? E aí, isso parece estranho, mas quando a gente lê o Antigo Testamento, você vê um Deus que tem dores, um Deus que sofre. É muito lindo de ver isso. O livro de Oséias, profeta Oséias, que o diga, né? Um Deus que sofre a dor da traição, né? E Oséias experimentou isso na vida, orientado pelo Espírito Santo, né? Experimentou isso na vida como uma grande metáfora do que Deus sofria em relação a Israel. E aí no Velho Testamento você tem passagens que falam exatamente isso, de Deus dizendo que comoveu-se em seu coração. Em outras palavras, ou então se compadeceu, se comoveu. Em outras palavras, se comoveu nas entranhas, sofrer, né? Simples assim. Ou sentir dor. Ué, mas Deus tem sofrimento? Pois é. Não é o sofrimento de falta de dinheiro para terminar o mês, não é o sofrimento de insegurança, medo de andar de noite na rua, não é o medo do futuro, não são fobias, medo de falar em público, esse tipo de coisa que a gente tem medo, que a gente sofre, melhor dizendo, esse tipo de coisa que a gente sofre. Quais seriam, então, os sofrimentos de Deus? Isso que eu comecei a dizer, né? De um Deus que se comove de entranhas, um Deus que sente dor, um Cristo Jesus que tomou o nosso lugar a ponto de dizer: quando você ajudou alguém, ajudou a mim. Quando não ajudou, não ajudou a mim, né? Então, outros momentos em que Deus sofreu, né? A, a gente pode pensar, porque Jesus é Deus, então pensa em todo o sofrimento de Jesus. Havia crucis, né, como se diz, né? Havia dolorosa. Pensa nas dores físicas, na dor de se tornar pecado, né? A dor da ira de Deus, do abandono de Deus, entre aspas, né? E tudo isso, né? Ah, então, para pensar que todo esse sofrimento de Deus tem a ver com amor, né? Repito, o sofrimento de Deus não é parecido com o nosso, ainda que Jesus tenha experimentado os nossos sofrimentos. Mas Deus, o Pai, sofre por amor, né? E as representações nas palavras de Jesus demonstram isso. É um Deus que se angustia e sai em busca da ovelha que se perdeu. É uma representação de Deus. É um Deus que se, entre aspas, se fadiga e vai atrás até achar. Sabe lá onde está essa ovelhinha, mas ele vai, né? É Deus representado numa mulher que perdeu algo de valor, a dracma, e, e arrasta tudo e acende luz e procura até achar, né? É um Deus que está de olho na estrada, aguardando o filho voltar.
né? E quando o filho volta, corre, né? O único lugar que Deus é representado correndo, corre para abraçar o filho chamado perdido, chamado pródigo, e lhe dá o abraço de perdão, né? Deus sofre, sofre, sofre por amor, não sofre por causa de desigualdade social, não sofre por causa de doenças, não sofre por causa de desafetos, briga de vizinho, esse tipo de coisa, não. Mas com certeza sofre por amor, né? Mas isso aí não é platônico, né? Não é assim, como eu tenho falado essa semana toda, na esfera das ideias, na teoria. Não, quando Jesus encarnou, ele de fato sofreu, porque Jesus é Deus. Nunca devemos esquecer isso. Sofreu, sofreu e sofreu por amor a nós. Deus te abençoe a pensar em Deus desta maneira, num Deus que ama, num Deus que, quando traído, lá pensando em Oséias agora, de novo, profeta Oséias, vai chorando pelos cantos, desejando de volta a mulher traidora, a mulher infiel. Deus te abençoe a pensar em Deus com essa amabilidade, com essa afeição, que o nosso Deus também é assim, mas também é justiça, também é santo, mas é um Deus capaz de sofrer tanto que Jesus se entregou por nós antes da fundação do mundo para sofrer por nós em nosso lugar. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Um grande abraço em vocês, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Pai eterno, te louvamos por tuas entranhas de misericórdia, por causa do teu amor comprovado em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, por tremenda salvação e nos ajude a olhar para ti nestas compreensões. Eu oro no nome de Jesus. Amém.